Olá! É com muita alegria que eu estou hoje no projeto Musicâmara para conversar com vocês e apresentar muito da música que se encaixa muito bem nessa temática de romance e paixão. Os compositores escolhidos escreveram com muita habilidade dentro desses temas que cabem muito bem agora. Ontem foi Dia dos Namorados, então é uma homenagem a todos, uma homenagem ao amor, ao afeto, ao carinho. E eu vou iniciar com o grande casal, digamos assim, de enamorados da história da música, que foram o Robert e Clara Schumann. Robert veio estudar com o professor Wieck, o maior professor da Alemanha na época, que era pai da menina Clara, que estava se transformando numa grande pianista. E Wieck tinha grandes sonhos para sua filha. Quando Schumann tinha 29 anos, quase 30 anos, e Clara tinha 20 anos, eles resolveram que realmente estavam muito apaixonados e iriam se casar. Só que o professor Wieck não queria isso. Em primeiro lugar, ele achava que nada deveria atrapalhar a brilhante carreira que Clara teria no futuro como pianista. E como realmente teve, ela foi a maior pianista da Europa nessa época, durante todo o século XIX, e ela foi muito conceituada, fez muitos concertos, inclusive divulgando a obra do marido, porque eles acabaram casando. Mas o professor Wieck também não queria o casamento, porque ele já antecipava a doença mental que Schumann depois teria e se agravaria ao longo da vida. O comportamento de Schumann já era de muitos altos e baixos, o professor Wieck já tinha dado aulas para ele e conhecia melhor e tinha muito medo de que isso também fosse tornar a sua filha muito infeliz. Os dois teimaram, iriam casar e entraram na justiça, inclusive. Então, teriam que esperar que Clara fizesse 21 anos. Voltando, Schumann tinha 29, Clara tinha 20. Ela sugeriu a ele que fosse passar um tempo em Viena, porque Schumann dedicou-se muito à composição desde cedo e estava se firmando como compositor, mas ele também divulgava obras de outras pessoas, outros compositores, falava muito sobre música e criou uma revista que começou a fazer muito sucesso, uma revista específica sobre música. Então, Clara sugeriu a ele que ele fosse a Viena para tentar patrocínios para sua revista e futuramente eles poderiam casar e morar em Viena. Ele foi, e na época do Carnaval, ele escreve, então, o que ele depois intitulou o Carnaval de Viena. O Carnaval europeu, a gente sabe que não tem nada a ver com o Carnaval do Brasil, é muito mais tranquilo, muito mais escuro, com neve e frio, as pessoas ficam muito dentro de casa. E Schumann escreveu, então, essa suíte de 5 peças. A primeira peça abre o Carnaval com uma característica que depois Schumann usa muito em suas obras. São pequenas peças, pequenos retalhos que vão sendo costurados e que eventualmente retomam uma parte inicial e depois vão de novo aparecer novas atmosferas, novos aspectos, novos pequenos retalhos. E nesse primeiro movimento, então, é o que ele faz. Essa forma se intitula Rondó. E vou abrir o programa, então, com o Carnaval de Viena, primeiro movimento, celebrando este romance tão lindo de Robert e Clara Schumann.
movimento é uma romanza. É uma peça muito curta, tem uma página só, mas ela é bastante interrogativa, quase que se Schumann estivesse perguntando: será que vai acontecer este casamento? E talvez tenha alguma resposta também em tom de dúvida. É uma peça muito tranquila, muito lírica. O terceiro movimento do Carnaval de Viena é um scherzino, ou seja, um pequeno scherzo, uma peça em tom de brincadeira, jocosa, leve, alegre, contrastando bastante com a romanza anterior.
quarto movimento, intitulado Intermezzo, Schumann faz uma declaração de amor apaixonadíssimo. É uma peça muito movimentada, onde a melodia vai percorrendo sobre arpejos que o piano vai fazendo, e essa melodia vai nos levando num ambiente de muita paixão, de muita emoção. O quinto e último movimento já foi escrito em Leipzig, onde moravam Clara, o professor Wieck, e de onde Schumann tinha saído para ir a Viena. Os contatos de Schumann não deram certo em Viena. Ele não era uma pessoa fácil e ele retorna a Leipzig e escreve, então, o último movimento, muito vibrante, encerrando as 5 peças do Carnaval de Viena.
compositor brasileiro Francisco Mignoni tem uma longa trajetória de músicas com características tranquilas, românticas, trazendo para nós a valsa europeia, mas com uma cara brasileira. Então, Francisco Mignoni escreveu 12 valsas choro, aonde ele vai combinar o clima da valsa com as características do choro brasileiro. O choro brasileiro se formou a partir dos chorões, que eram grupos de músicos no Rio de Janeiro que percorriam a cidade, tocando à noite, e se compunha muito de violino, clarinete, flauta, eventualmente um contrabaixo, violão. E Francisco Mignoni transfere para o piano vários desses timbres, de modo que a valsa vai adquirindo algumas características de música mais popular. Eu escolhi 2 valsas choro de Francisco Mignoni para que vocês se deliciem ouvindo.
Minha próxima escolha musical faz parte de um trabalho grande que eu fiz de pesquisa sobre música do Pampa. E nesta pesquisa, eu procurei sempre as obras que trouxessem a ideia de horizontes amplos, tranquilidade, entardecer nostálgico, enfim, aquele clima de isolamento das fazendas do nosso Pampa. E um compositor argentino, López Buchardo, escreveu uma peça belíssima intitulada Campeira. Ela tem todas essas atmosferas que eu me referi antes e também ela trabalha muito com contrapontos, melodias que vão seguindo em paralelo. É uma escolha que eu acho que combina muito com romance e poesia. E esta filmagem faz parte do meu DVD Pampiano, foi feita por um cineasta jovem aqui de Porto Alegre, Caio Amon. Ele conseguiu combinar a rudeza, digamos assim, da vida campeira, a simplicidade do campo, dos peões, dos galpões. Ele conseguiu combinar isso com a sofisticação de um palco iluminado com um piano de cauda e uma pianista tocando obras relacionadas ao Pampa. Então, com vocês, de López Buchardo, Campeira.
Ernesto Nazaré é o grande compositor brasileiro de chorinhos, de polcas, de machiches, tangos brasileiros. Enfim, Ernesto Nazaré tem uma coleção de obras com características bastante populares, influenciadas pela cultura africana que se estabeleceu aqui no Brasil e que se preservou muito e que constitui a raiz da nossa música brasileira. Mas Ernesto Nazaré também escreveu peças com características muito sonhadoras, muito poéticas, muito românticas. E eu escolhi 3 delas para este programa de hoje. A primeira é uma valsa, Confidências. A segunda é um improviso com tem um ar de música europeia, principalmente lembrando Schubert. E a terceira é Turbilhão de Beijos, também uma valsa.
Para encerrar este programa, eu escolhi 2 obras do compositor argentino Carlos Guastavino. Guastavino faleceu em 2000, portanto, um compositor do nosso tempo, e ele não era dado a grandes modernismos, a grandes ousadias musicais. Ele mesmo dizia que gostava muito de que as pessoas se identificassem com a sua música, e ele permaneceu, então, numa produção musical mais tradicional. De Guastavino eu escolhi El Bailecito, que faz parte do meu DVD Pampiano, também filmado por Caio Amon. E para encerrar o programa, também de Carlos Guastavino, Las Niñas, uma peça muito poética, mas na qual Guastavino, como bom pianista que foi, coloca elementos de virtuosidade para os pianistas que forem tocar. Eu particularmente gosto muito de Las Niñas, é uma música que fala muito comigo e escolhi então para compartilhar com vocês, encerrando este programa do Projeto Musicâmara. Agradeço novamente a Lúcia e ao Ailton pelo convite, pela oportunidade, mas principalmente agradeço a vocês que estiveram comigo neste programa. Muito obrigada.